Eu quero começar dizendo que Deus sempre envia alguém na hora certa e no momento certo. Eu quero contar um relato para vocês e para você entender melhor, vou contar alguns detalhes importantes. Eu estava procurando uma casa para alugar até que eu encontrei uma mulher que tinha acabado de comprar a casa e ela ia colocar essa casa para alugar. Como ela tinha acabado de comprar, ela não tinha tirado o nome da luz e da água do antigo proprietário da casa. E assim que eu aluguei, eu conversei com ela para mudar ou passar para o meu nome, já que eu iria assinar o contrato, algo, ou botar para o nome dela para mais tarde não ter complicação. E porém ela disse, vamos ver isso depois. E o tempo passou e continuou no nome do antigo proprietário da casa. Mais um detalhe importante. Eu cuidava da minha mãe, que era acamada, e por conta disso eu não tinha um trabalho fixo ou de carteira assinada, vamos se dizer assim. Mas, porém, eu trabalhava poucas horas por causa dela, né? Então eu trabalhava em torno de 3 horas e meia e recebia sempre ao findar do dia. Então, beleza, aluguei a casa, tudo certo. E passou um tempo, onde que eu estava trabalhando, foi trocado de pessoa, a pessoa que era responsável foi trocada por outra. A primeira semana essa pessoa me pagava certinho como a primeira, mas foi se passando o tempo e ela não me pagava, foi atrasando de um dia para o outro, do outro dia, os dias foram aumentando. E por conta disso, eu foquei em pagar o aluguel da casa, em comprar fralda, algumas coisas que a minha mãe precisava e comprar alimento. E eu fui deixar a água e a luz para pagar no próximo mês. E é uma burrada que muita gente faz, porque você deixa para o próximo mês, aí já vão ser 2 talões e você já não vai conseguir, daqui a pouco são vários talões para pagar. E para complicar a situação, como ele fazia algum tempo que ele estava sem me pagar, ele me dispensou, me deu um período de tempo ali para me pagar. E mais uma coisa, eu acabei pegando Covid e foi uns dias bem difícil, bem complicado de estar ali com Covid, estar cuidando da minha mãe e pedindo só a misericórdia de Deus para que não passasse o Covid para ela. Mas graças a Deus que sempre nos dá vitória. E eu ali estava, e os dias passaram, e ele não pagou, e eu também já não estava mais indo trabalhar. A minha saúde não estava muito boa, além do Covid, com outras complicações. E o tempo passou e eu sem conseguir pagar água, sem conseguir pagar luz. E eu sabia que uma hora ou outra ia cortar a minha água, ia cortar a minha luz. E então eu conversei com meu irmão e pedi para ele ficar com a minha mãe durante 30 dias para me resolver toda essa situação. A minha mãe meio sem entender, porque eu não havia contado para ela, para não deixar ela preocupada. E meu irmão aceitou e foi buscar ela. No dia que ele levou a minha mãe, no dia seguinte cortaram tanto a água quanto a luz. Eu ali, confesso que me desesperei um pouco, pedi ajuda para um, pedi ajuda para outro.
e ninguém pôde me estender a mão. E eu me encontro naquela casa sem água, sem luz, sozinha. Só eu e a minha cachorrinha. E olhei para minha despensa praticamente vazia, mas tinha algo ali. O qual eu tive uma ideia de fazer orelha de gato, que era exatamente o que eu precisava para fazer orelha de gato, era exatamente as únicas coisas que tinha. E ali fazendo orelha de gato e conversando com Deus em pensamento, e eu saí para vender. E não foi fácil. A primeira semana foi cansativo porque eu ia em porta em porta, batendo palma, oferecendo a orelha de gato. Meus pés chegaram a machucar. E eu me lembro que eu cuidava de um menino e que a única renda que estava entrando era 150, que era o que a mãe dele me pagava. E ele tentava me alegrar e dizia que tinha um lado positivo de estar no escuro, que era contar história de terror. E eu já estava um pouco desanimada, com as minhas forças fracas, quando aparece uma criança entre 9 a 10 anos, o qual eu nunca vi. E ele só me dizia que ele morava logo ali. Mas eu não faço ideia quem era essa criança. E ele começou a ir na minha casa todo dia, perto do horário qual eu ia sair para vender as orelhas de gato. E ele me acompanhava. Então, a cada pacote que eu vendia, aquele menino comemorava. E ele me dizia assim que sempre tudo ia dar certo, que não era para mim me preocupar. E ao ver a alegria daquele menino, eu até me emociono em falar disso. Aquilo aí me motivou a continuar. E um detalhe qual eu esqueci de contar. Como eu disse, a água e a luz estavam no nome do antigo proprietário. E ele tinha comprado um apartamento e ele queria pôr o nome lá. Ele não poderia aportar em débito. Então ele começou a me ameaçar, tanto pessoalmente como por mensagem. E ali eu conversando com ele, e di um prazo para ele, se ele poderia esperar pelo menos 15 dias, que eu iria acertar tudo. Eu confesso que eu agi pela fé, porque eu não tinha nem noção de onde que eu iria tirar o dinheiro para pagar todos os talões de luz que estava atrasado. Detalhe que eram mais de 3 meses, tanto da água quanto da luz. E ali eu fui vender. Porém, chegou um dia que tinha acabado, porque eu estava toda juntando dinheiro e não tinha gastado. E chegou um dia que estava acabando, era os últimos dos ingredientes que eu precisava, eram os últimos. Eu ali falando com Deus, Deus, eu estou usando os últimos. E naquele dia eu saí e o menino apareceu. Como eu disse, todo dia ele aparecia quando eu ia vender. E ele foi comigo. E naquele dia eu não vendi nenhuma orelha de gato. Nenhuma mesmo. E ao voltar para casa ele disse assim: não se preocupa que Deus vai prover. E eu ali triste, mas crendo no que aquele menino tinha falado para mim. Então, ao entardecer, eu já estava em casa. Quando bate alguém e me chama no portão.
E eram umas irmãs da igreja, o qual eu tinha prometido há 3 meses atrás de me fazer uma visita, que não era para mim, era para minha mãe. Que como a minha mãe era acamada, ela não poderia ir na igreja, mas ela sempre que gostaria que alguém fosse lá orar por ela. E pela minha surpresa, aquela irmã, ela me trouxe novamente para mim todos os ingredientes o qual eu precisava para fazer a orelha de gato e me deu mais R$100. Não, eu não pedi. E elas também não sabiam da situação porque eu não tinha relatado com ninguém. E então ali continuou a minha jornada e eu paguei a água e a luz na data qual eu tinha falado para ele. Dentro de 15 dias eu levantei todo o dinheiro que precisava. Só que eles vieram ligar a minha luz em um dia e no outro dia cortaram. Porque o dono que estava a luz e a água no nome mandou tirar de vez. Ele nem esperou porque poderia... Era rápido, era um prazo de... Nem um dia daria, questão de horas para transferir o nome para a atual proprietária da casa. Ele simplesmente mandou cortar a água e a luz. E ali eu se encontro novamente sem água e sem luz. E não poderia ligar de novo, porque como era uma casa antiga, o poste era antigo, a fiação, tudo era antigo. Então teria que colocar tudo novo. E eu ali me vi naquela situação. E a mulher não tinha condições de botar, a dona da casa não tinha condições. E eu também não tinha condições. Mas em nenhum momento eu me questionei. E eu entreguei tudo na mão de Deus. Porque Deus sabe a hora certa, o momento certo de agir. E, como eu disse, Deus sempre envia alguém na hora certa. Eu já tinha parado de vender a orelha de gato, porque já tinha acabado tudo, porque eu tinha conseguido. E eu jamais tinha passado pela minha cabeça que ele iria fazer isso. E como eu disse, o menino parou de ir. Quando eu parei de vender, o menino parou de ir lá. Mas a frase dele continuou: não se preocupe que Deus vai prover. Então, se passou 2 dias eu ali. Não foi fácil e me deparar sozinha. E naquela casa, sem água, sem luz, no escuro. Quando eu escuto outra pessoa me chamar no portão. Uma pessoa qual eu nunca tinha visto. E disse assim: Deus me mandou vir aqui. E ele me entregou uma quantia em dinheiro. E disse assim, que Deus tinha mandado ele entregar ali. E Deus sabia que eu tava sem nada. Nem comida dentro de casa eu tinha. E Deus sabia. Deus conhece, eu não precisei pedir. Eu não precisei falar para ninguém o que eu estava passando. E eu agradeci a Deus ali no momento. E naquela noite eu fui pro culto. E no meio do caminho eu só tive um pensamento. Que vontade de comer uma carne que eu tô, uma carne assada. Só em pensamento, e foi passageiro. No dia seguinte,
aquele dia, novamente no meu portão. E eu ganhei a carne, não era qualquer carne. E não foi só um pedaço. Foi o tanto qual eu enchi a minha geladeira. Agora a minha despensa estava cheia, o meu freezer estava cheio. E Deus, quando Ele faz a obra completa. Lembra que eu falei que era só eu e a minha cachorrinha? Até para ela, Deus enviou um saco de ração. Porque ela passou a prova junto comigo. E ela também recebeu a bênção dela. Por isso que eu digo que Deus sempre envia alguém na hora e no momento certo. A gente não pode desanimar ou desistir. E não adianta questionar por que passamos por tal situação. E eu passei. E eu sobrevivi. Eu entendi que as portas todas se fecharam para mim. Porque Deus queria me mostrar que Ele é que conduz a nossa vida. E que o meu tempo naquele lugar tinha se findado. Foi onde que eu decidi. E hoje estou morando, onde eu estou morando hoje. E nada, graças a Deus, não tem me faltado. Deus continua me surpreendendo a cada instante e a cada segundo. E eu vou retornar, dizer, Deus sempre vai enviar alguém na hora certa e no momento certo.